Volta no Cartaz Esportivo, são 18 horas e 11 minutos, hora certa, hora de saborear a deliciosa Serpinha, a primeira cerveja prêmio do Brasil, aqui com o Rui Guimarães, para começar a nossa resenha e falando aí principalmente da questão desse impasse, né, colocado pelo Saulo Zari com relação à contratação do técnico, do técnico azulino, né? Eu acho que o executivo já deveria estar aqui, porque ele teria que estar tratando diretamente, deve ter chegado hoje, né? A previsão era que ele chegaria hoje, e acho que mesmo assim a coisa ela desandou um pouco em função dessa ausência, porque o executivo ele tem que estar diretamente ligado nessas contratações, e o Remo fica nesse impasse do técnico e até da questão do artilheiro, o Pedro Rocha, que tem a proposta. Eu acho que agora até facilitado, porque se o Corinthians queria e o São Paulo também, ambos tomaram transfer ban e não podem contratar ninguém enquanto não quitarem suas dívidas. E ele tem a proposta oficial do Remo. A questão aí tudo é muito da multa rescisória que ele pediu. Enquanto isso, o Paysandu também faz o seu trabalho, reúne, define aí, através da sua nova comissão técnica, o contato com os jogadores, com dificuldades em função do atraso salarial de 3 meses, né? Foi citado isso para mim hoje por um membro do comitê, e isso tem dificultado, e aí o prestígio dessa nova comissão ela tem que ser usada para tentar minimizar essa situação, mas é complicado porque o tempo passa e o Paysandu precisa definir o mais rápido possível e as contratações, até porque dia 16 começa verdadeiramente a temporada 2026 para o Paysandu. Tudo muito ainda indefinido, o que não poderia estar acontecendo, principalmente pelo lado azulino, não é, Rui? Aquele abraço, boa noite. Boa noite, Tomás, um abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes. Eu queria fazer um registro rapidinho do nosso coroa, né, que se foi hoje. Aliás, eu ia abrir o programa falando sobre isso, né? Queria, primeiro, o Benedito Gamboa, professor de Educação Física, foi atuante no Remo, na Tuna, no Paysandu, que nos deixou hoje, faleceu. E eu queria homenagear o nosso querido Joaquim Soares, nosso coroa, o nosso príncipe da vila, sempre carinhosamente chamado por nós, e que hoje acabou não resistindo aos seus vários problemas de saúde e acabou nos deixando. Fica aqui a nossa homenagem, a nossa saudade. O coroa, que era um cara assim, sempre alto astral, né? Acompanhou o futebol feminino para a Rádio Clube há muitos anos, acompanha o espaço do futebol feminino, vai deixar essa lacuna. E lá de Coraci, né? Também. E de Coraci, não, eu estou falando não só de Coraci, mas o futebol feminino como um todo, era ele sempre o responsável com o acompanhamento das informações. E a família, né, os filhos, a esposa, o nosso carinho, a nossa saudação e o nosso pesar pela passagem do nosso querido Joaquim Soares. Rui. Exatamente isso. E sobre essa questão, Tomás, de retardar a apresentação das equipes e a solução até dos problemas, porque hoje o Remo está com problema da contratação de treinador, o Paysandu também está com problemas sérios para a contratação dos próprios jogadores, e a gente sabe que isto aí, esta providência urge, e quando não feita no tempo certo, é claro que vai prejudicar lá na frente. Eu até pensei que o Clube do Remo fosse resolver o problema de treinador como o primeiro a ser enfrentado, porque eu achei a coisa tão fácil, tão normal, tão de bem o treinador e o Clube do Remo, que eu achei que não teria problemas nenhum. E infelizmente o Remo acabou não tendo um acerto maior, e agora eu acho que vai ficar difícil, inclusive, da volta do técnico Guto Ferreira. É um palpite, não é uma informação oficial. Não, até porque o que começou errado vai acabar mal, né? Porque, assim, até onde a gente tem conhecimento, o próprio Marcos Braz teria essa incumbência de fazer esse contato, de fazer a negociação, e mandou um emissário. E o Guto papel do Marcos. E aí o Guto se sentiu desprestigiado. E aí houve também a conversa com o agente, aí houve
a proposta, a contraproposta e, na verdade, a multa rescisória que é o grande empecilho. Pois é, mas eu não vejo um grande empecilho. Só que essa história de que sendo só para um lado, ou seja uma proposta unilateral, isso aí parece que o técnico está prevendo alguma coisa, tipo assim, se eu der certo eu posso sair, então eu vou ficar aqui esperando que uma oportunidade surja. Se não, se o Remo quiser me mandar embora, não pode. Até eu ouvi uma frase de ontem de alguém, é o seguinte, parece que o cara está pedindo uma multa dessa altíssima, e o Série A, você sabe que se você não consegue resultados imediatos, lógico, a torcida vai pegar no pé e aí a obrigação da troca do comando. Será que o cara não está se garantindo? Exatamente, está com medo. Eu disse isso já aqui hoje de manhã. Parece que ele está meio com medo. Agora, veja bem, eu acho que o Clube do Remo não pode, não deve esperar ficar refém, né? Tanto. Ficar aí dependendo do Guto ou de seja lá de quem for. Eu acho que o erro, pelo menos até onde a gente sabe, é exatamente de que o Executivo deveria estar à frente de tudo isso. Eu acho que o Marcos Braz já poderia ter resolvido isso aí, ele ido conversar com isso. É com o assunto para você sair daqui e conversar com o treinador pessoalmente. E chegar lá, colocar as cartas na mesa. E a ideia era ir lá em Piracicaba, onde estava o Guto. Pois é, e se onde estava o Marcos está, né? Se o Marcos estiver no Rio de Janeiro, é muito mais perto, faz uma ponte aérea lá, pega coisa e vai bater em Piracicaba. Então eu acho que está demorando um pouquinho, não pode ficar na demora. O Clube do Remo precisa ter uma solução para trazer uma comissão técnica formada para receber os seus jogadores. É verdade que tem aí pelo menos uns 20 jogadores para receber e para iniciar a temporada, iniciar essa Supercopa Grão-Pará, iniciar o Campeonato Paraense, mas não é só isso, porque dia 28 tem o início do Campeonato Brasileiro e este é seguramente o grande compromisso, o grande foco da equipe do Clube do Remo. E tem o Parazão, tem a decisão da Supercopa, né? O Paulo César até confirma aí, né? Tá definido já pela federação, né? Já, a decisão da Supercopa, ela acontecerá dia 17 de janeiro, um sábado. Olha só, é uma semana entre Remo e Águia, e provavelmente no dia 24 comece o Campeonato Paraense. Pois é, uma semana depois, quer dizer, vão esticar até dia 17. Não, 17 é a Supercopa. Pois depois... mas até dia 17 o início da temporada, então, e logo depois do campeonato, logo depois... E 10 dias depois tem a Série A, meu irmão. A Série A. Então o Remo tem que ter um time até alternativo para poder fazer isso, né, exatamente. Cara? Então isso aí é necessário que o Clube do Remo tome as providências imediatas, ainda que o Remo tenha um respaldo aí de uma equipe de 20 jogadores que podem disputar esta Supercopa. Meu querido Saulo Zaire, sai ou não sai esse técnico? Rapaz, pelo jeito ainda não vai ser hoje, né, Saulo? Aquele abraço, boa noite. Prazer em estar com você de volta. Sim, sou eu. Tudo bom, Tomazão? Um grande abraço para você, para o Rui, para nossa audiência, Urbano, Sensa. Um prazer, uma honra estar de volta. E o Remo atrás de um treinador para chamar de seu já neste fim de ano, né? Guto Ferreira não aceitou a proposta, principalmente em relação à multa rescisória, que gira aí em torno de 900 mil, que daria mais ou menos 2 salários no novo contrato. E a gente sabe que o momento é de idas, vindas, negociações, permanências, cláusulas, porcentagens, pererê, parará, e também os oferecimentos do mercado, né? Eu já conversei com algumas pessoas, se não der para o Guto, inclusive um técnico de fora pode ser contratado, e a gente está aqui na apuração, no aguardo, e o Remo se virando, né? Como diria o outro. Olha, tem o nome aqui, o Saulo, até porque a gente já deu aqui, já foi citado, né? O Remo sondou, assim, por alto, o Jair Ventura, que continuou no Vitória, e o Thiago Carpini, mas o Thiago Nunes, que está na LDU, o contrato dele está acabando agora no final do ano, e ganhou muita força nas últimas horas, viu? Um bom nome, né? Um cara acostumado aí com conquistas, Copa Série A, né? Jogador ex-profissional aqui do Rio Branco, do Acre, tempos atrás. Já esteve aí no Atlético Paranaense, na Libertadores, times grandes como Botafogo, Corinthians, Grêmio. Seria um bom nome. Agora o Remo pode pagar? Tem quanto para investir nesse técnico? O mercado sul-americano ele sempre é muito interessante aí para times que
pretendem uma coisa mais consolidada em Até relação onde se sabe, o salário dele não era tão alto lá não, viu? Se você sabe o salário, ótimo. Eu ainda não tenho o conhecimento de quanto o Thiago Nunes está ganhando. Agora, isso é uma questão de negociação, de cláusula, de tempo contratual, mas o Thiago Nunes sim é um nome que aparece, né? Surge aí no noticiário. Eu também já ouvi falar de pessoas influentes lá pelos lados do Baenão, principalmente, em Cuca como um sonho de consumo. Vamos ver. O Remo está em outro patamar. Eduardo Batista também foi lembrado, né? Tirando os gigantes do futebol brasileiro, é uma equipe hoje, digamos, da moda, né? Toda a mídia admira o que foi feito pelo Remo em relação a time e também nas arquibancadas. Os investimentos são altos, a promessa é de 150 a 200 milhões no ano de 2026. E por que não pensarmos no Cuca sendo um nome interessante para trabalhar no Remo a partir de janeiro, hein, Tomás? Eu acho assim, tudo tem que ser feito muito com o pé no chão. Eu uso muito a palavra da frase usada pelo Tonhão. Não adianta querer fazer doideira na Série A e depois cair no buraco, né, Rui? Não adianta fazer isto, mas eu acho que é necessário o Clube do Remo partir naquilo que o mesmo Tonhão falou. O Clube do Remo vai ser agressivo no mercado. O Clube do Remo não vai se conformar em se preservar na primeira divisão, na Série A. Vai ter que fazer alguma coisa que tenha como objetivo um crescimento. Aí o torcedor pode pensar, poxa, mas vai crescer o quê depois de passar para a Série A? Vai crescer uma Sul-Americana, vai crescer numa Libertadores ou alguma coisa assim, uma pretensão maior. O Cuca é um bom treinador, não tenha dúvida. Eu acho só que a modernidade, quando o Remo fala em Thiagos, por exemplo, no Thiago, nos dois, no Jair Ventura, no Carpini, são técnicos mais modernos. Então, eu vejo que o Cuca... E o Cuca eu acho que é muito caro, está muito acima. Muito acima, Então, eu acho que, não estou dizendo que o Cuca não serve, não é isso, mas eu gostaria de ver, olha, e essas ideias de trazer os Thiagos, o Jair Ventura, o Carpini, isso aí seria excelente. A ideia, resta saber se dentro do Clube do Remo, esta filosofia dos dois, o perfil dos 4 técnicos citados, se caberia para o que eles querem. O Jair Ventura me agrada muito, a maneira que ele coloca as equipes dele para jogar. Mas dificilmente ele vai sair do Vitória, principalmente se o Vitória se salvar, né? Porque ainda está nessa briga lá. Mas eu acho que, Tomás, uma hora dessa, eu acho que qualquer treinador teria, sim, a vontade de participar de um projeto novo, como é o projeto do Clube do Remo. Saulo, como é que está a situação do Pedro Rocha? Continua parada, né? Tá igual o Saci no patinete mesmo o negócio? Olha, eu conversei com pessoas no início da tarde, ainda há pouco, né, cerca de 2 horas. O Pedro Rocha tem a proposta aí de R$500 mil como salários, né? Só que ele quer uma luva milionária aí, dinheiro a ser diluído nos seus vencimentos. O Pedro Rocha está valorizado, muito se falou aí, muito se especulou em Corinthians, São Paulo. O Pedro Rocha é o artilheiro da Série B, tem mercado, já passou por grandes equipes do futebol brasileiro, tá na dele, né, Tomás? Tá valorizado, tá esperando as aulas acabarem aqui em Belém do Pará, mora bem, anda em carro blindado, ou seja, está sorrindo para fratura exposta, como diria o Valmir Eco, tá esperando. Se o mercado quer o Pedro Rocha, ele não tem tanta pressa, o Remo já fez a sua proposta. Agora, pelo que a gente apurou, o Remo vai forte para manter o Pedro Rocha, inclusive com cláusula automática em caso de permanência no ano que vem, já pensando... inclusive com um gatilho, né, de aumento, né? E assim, o Pedro Rocha vai ver o que é melhor para ele, vai conversar com os seus familiares, talvez isso seja decidido somente nas férias. E chegou uma mensagem para mim, Tomás, lá por volta de 4h30, 5 horas da tarde, dizendo que ele já acertou verbalmente com o Remo e que era só uma questão de ajustar contrato para o anúncio ser oficializado. Muito disso que disse, a gente espera a informação concreta. Na verdade, essa informação também chegou para mim, que o Pedro Rocha teria acertado, até porque com essas confusões todas de transferban aí, a coisa esfria para uma transferência. E ele tem a garantia da proposta azulina, assim como o próprio zagueiro Klaus, né, que tem a proposta em mãos, embora tenha o Goiás interessado, mas
tem, inclusive com o gatilho também da permanência da Série A para 2027, a continuidade e o aumento salarial. São jogadores que o Remo precisa contar e ter, né, nessa espinha dorsal, como disse o Guerreiro ontem, né? Essa famosa espinha é interessante. Você já tem um goleiro. Já tem o goleiro, já tem o lateral, né? O Os lateral, dois laterais, dois, o Jorge tá também, né? Os dois zagueiros, se puder ficar com os dois zagueiros. Uma pena que perdeu o Caio no meio-campo, que seria. Caio Vinícius foi para a China. E o atacante lá, que a gente não pode dizer que é um centroavante, mas é um atacante, que é o Pedro Rocha. O Remo vai precisar de mais uns dois ou três. João Pedro, né? Vamos ver se... Tem Panagiotis, tem o Natan. Alguns jogadores que já vão ficar até o final do contrato, né? Até o meio do ano. Então, o Remo já tem sim um espaço grande para, em termos de jogadores, tem um elenco que dá para começar a temporada. Oi, Saulo. O Remo tem 15 atletas aqui, pelas minhas contas, pelas minhas informações, garantidos sob contrato para o início dos trabalhos. Agora, se eles vão rescindir, se eles vão querer ficar e se o clube realmente quererá eles, é uma outra história. Manda aí os 15. Astano, zagueiro, o Jorge, lateral esquerdo, o Cantídio, meio-campista, aí para meia armação, Jaderson, Panagiotis e o Dodô, que segundo fontes não deve ficar. O Iago Ferreira, meio-campista, filho do Iranildo, tem contrato até o Paraense, é uma incógnita até porque não jogou. Diego Hernandes e Nico Ferreira, acredito eu, jogadores interessantes para um início de temporada. João Pedro e Eduardo Melo ali para centroavance, além do PH Gama, velocista com contrato até abril, e o Marrone, atacante que pode fazer várias funções ali do meio para frente, sem esquecer o João Vitor e o Alexandre, esses dois últimos goleiros da base do Leão. Jogadores, inclusive, a maioria deles trazidos pelo Marcos Braz, metade, né? Não ficaria, na minha opinião, a metade. Mas esses jogadores, a maioria deles trazidos pelo Marcos Braz, né? Mas tem jogador aí que veio, passeou aqui na cidade, mas não teve nem oportunidade. Tomou açaí, comeu tacacá. Mas eu acho que a metade ficaria assim. E o Remo, até aqui também não deu posicionamento. Parece que a pré-temporada vai ser em Belém, também no espaço do Baianão, que está recebendo melhorias no gramado, está fechado, melhorias gerais no Baianão, não é isso, Saulo? Segundo o ranqueado falou ontem, aí na despedida pré-férias, o Remo fez uma vistoria lá em Barcarena. Parece que a estrutura não foi tão agradável para as pessoas que foram representando o Leão Azul Paraense, mas isso pode ser ajustado. Temos também Salinas, que é sempre um destino muito interessante, e até Bragança, né? Eu não me surpreenderia se o Marcos Braz levasse o Remo para uma cidade aí fora do estado, fizesse uma pré-temporada diferente de tudo que a gente já viu. Como eu falei, o Remo está em outro patamar. Agora, se é em Belém, no interior ou fora do estado, o importante é ter qualidade, ter um bom confinamento, descanso, alimentação, trabalhos qualificados para a equipe já entrar bem ali no Parazão, sem esquecer Copa do Brasil, Copa Verde, claro, focando a manutenção inicialmente na Série A. Eu concordo contigo. Agora, só que sair da cidade é complicador, porque o problema todo é as várias competições do início, você tem, ou então teria que formar um grupo diferente daquele que você está imaginando jogar a Série A. Mas olha, eu acho que a princípio, logo... Não dá para sair. Você tem que ter a opinião do treinador. Se o treinador que chegar ou que venha dirigir o Remo, achar que, não, eu não quero uma pré-temporada, eu prefiro ficar por aqui, unindo os jogadores no Baianão ou alguma coisa assim. É preciso que haja uma participação de toda a comissão técnica. Se for só de dirigente, não precisa ter treinador. É verdade.